Oi pessoal, tudo bem? Ainda aqui na Serra Gaúcha, nesse belíssimo lugar que ficou parecendo em alguns vídeos que tinha um chroma key atrás, né? Mas eu juro que é de verdade. Hoje a gente vai falar sobre a ilusão das conquistas. O que é conquistar de fato algo e o que a gente tem que fazer para não cair nessa rede fina que pega todos nós, pequenos lambaris iludidos, nesse rio caudaloso da vida e podemos seguir em frente. Pois é, a gente, como seres desejosos e desejantes, cujo querer é imparável, é força motriz da nossa existência, a gente tem que saber como trabalhar esse querer. A gente já falou para vocês em outros vídeos que a vontade é uma força neutra, que todos nós temos. A vontade pode ser desde vontade de beber água, como vontade de viver, força vital, elan vital, como diria Spinoza, seria a vontade, como diria Schopenhauer, né? A vontade, a força de vontade. Como também a vontade pode criar vários contornos. Então a vontade tem todos esses espectros, elas são os nossos desejos. E esses desejos, quando cumpridos, tornam-se nossas conquistas. Existem dois grandes mestres com os quais a gente vai se servir da sabedoria para falar um pouquinho sobre a ilusão das conquistas hoje para vocês. Este aqui, Ibn Arabi, e este aqui, Shri Patanjali Maharaj. Os dois viveram há bastante tempo, mas olha, vou te contar um segredo. Desejar é um troço que acontece no ser humano desde sempre. E eu te garanto que o Ibn Arabi e o Patanjali, não importa que 1000 ou há 2000 anos atrás, desejavam igual que tu. A única diferença é que eles não tinham smartphone, internet e esse bando de bangalô e de bugiganga para se divertir e se distrair. Por isso que eles conseguiam ter mais espaço para expressar a genialidade deles. Nós vamos nos servir do Ibn Arabi e do Patanjali num aspecto específico dos ensinamentos dos dois, que é sobre o que fazer quando você conquista algo. E nós estamos falando de dois místicos que davam em seus textos mecanismos e instrumentos para que, de etapa em etapa, usando métodos quase que científicos, eu só estou dizendo quase porque não existiam os aparelhos e os sistemas de cientificismo que a gente tem hoje, e de ciência, tá? Não só cientificismo, que é algo ruim. Mas era ciência desde o ponto, ciência empírica pelo menos, desde o ponto em que havia método, prescrição, contraindicação e como fazer os sistemas. E os dois iam dizer assim, olha, você vai fazer tal método, tal coisa, tal prática e você vai chegar em tal resultado. Se você não parar aí, você continua em frente, você chega lá adiante. Então, o que acontece? Tem um texto muito famoso do Ibn Arabi que vai dizendo, se você não parar aí, não é? Então ele vai te descrevendo quais os estágios de ampliação de consciência que você vai adquirindo cada vez que você avança um pouco mais. Ele diz, se você não parar aí, vai em frente, faça isso, 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 você vai mais longe. Faça isso, 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 e você vai mais longe até que você chega à plenitude, a plenitude do seu ser, a morada onde todas as coisas são simples, ao trono de majestade, não é? Que é estar junto ao divino. Patanjali vai dizer a mesma coisa no terceiro capítulo do Yoga Sutras, o Vibhuti-pada, o capítulo sobre os poderes. Ele vai descrever que a cada etapa do yoga, quanto mais forte e firme tua concentração, mais faculdades você vai despertando aí em você, e ele vai dizendo, recuse todas elas. E de recusa em recusa, você vai chegar mais longe. Se você se distrair no caminho, você, com esses enfeites e badulaques que a meditação te dá, estanca e não progride mais. Tá, o que esses dois caras têm para dizer sobre a nossa vida contemporânea? Tentando levar o vídeo para aquele viés dos conselhos da nossa vida profissional, nossa vida familiar, ou um sistema para no nosso dia a dia de trabalho, como é que a revolução de si funcionaria? Bem, eles vão falar para nós uma frase que uma vez eu ouvi de uma mestra muito inteligente, brilhante aliás, que diria, não é o bastante, nunca é o bastante. E isto não é ganância, isto é um ensinamento técnico para você entender que suficiência não é igual a comodismo. Foram essas palavras que ela usou e eu acho que elas são precisas para ensinar para nós que se você não parar aí, você vai mais longe. Quer dizer, não é porque você foi promovido que você deva se acomodar, não é porque você conquistou uma casa nova que você deva se acomodar, não é porque você agora tem seus filhos formados na faculdade ou porque você teve filhos que você deva se acomodar. Por outro lado, não é que você tem que estar aspirando o tempo todo por coisas materiais, você tem que estar aspirando o tempo todo pela apreciação mais rica da vida. A cada conquista, não se iluda, você não chegou a lugar algum, o caminho não está pronto, o caminho se faz quando você caminha. Se você parar de caminhar, não existe mais caminho. Se existe uma estrada diante de você, mas você resolve parar no meio dela, sentado, além de atrapalhar quem está vindo atrás, o caminho já não é mais caminho, ele é só um pedaço de chão onde você
despropositou o seu propósito. Quer dizer, o caminho foi feito para caminhar. Se você parou de andar no meio dele, ele já não é mais caminho, ele é só um pedaço de chão que você inutilizou para você e para os outros. Não se iluda com as suas conquistas. Não acredite que aquilo que você conseguiu, que aquilo que você estudou, que aquilo que você sabe é o bastante. Que os livros que você leu, que os paradigmas que você criou, que os pontos de vista que você conservou são o suficiente para você lidar com a realidade. Eles podem servir por um tempo, mas isso tem prazo de validade. Se você não parar aí, você vai mais longe. Até o trono de majestade, até o super samadhi, até o divino samadhi, até Kaivalya. O final do yoga, né? A finalidade última do yoga é atingir o que ele chama de Kaivalya. Que numa tradução precisa, assim, direta, seria isolamento. Mas não é que você se isola da realidade, você se isola do ego e da impermanência, você se isola das compulsões e convulsões do dia a dia. Se você não parar aí, se você for audaz para ir mais longe, você se liberta de você mesmo. E esse, no meu modo de ver, é o único jeito de ser pleno nessa existência. E se você quer saber como fazer isso, entre em contato com a nossa equipe. E um desses multivariados métodos e sistemas pode ser apresentado para você na forma da Revolução de Si, com os nossos cursos, palestras, workshops. Se você quiser fazer isso de forma mais intensa, venha para um dos retiros conosco. Shri Ramakrishna Paramahansa, esse maravilhoso sábio que viveu na Bengala no século XIX, dizia que não é necessário ser monge para se libertar das aldravas, algemas e prisões que a vida nos proporciona. Basta que a gente de vez em quando vá pouco a pouco se acostumando com a ideia de olhar para dentro, olhar mais fundo, ir mais fundo, conservando companhias divinas, que ele chama, né? Pessoas que compartilham de um mesmo interesse de liberdade, de um mesmo interesse de plenitude, fazendo práticas diárias que transformem a sua consciência e, de vez em quando, fazendo retiros que descomprimam sua mente. E nesse nosso mundo compulsivo e convulsionante, para você não cair nas armadilhas e nas ilusões das conquistas, é fundamental que vez por outra você se retire, se recolha. Essa é a função técnica dos deliciosos retiros que todo mundo faz. Porque no fim das contas há um aspecto de austeridade nos retiros, mas eles são uma delícia. Então se você quiser fazer um retiro bem diferente, vem conosco para a Selva Amazônica agora no fim de julho, entre em contato com a nossa equipe, as vagas são limitadíssimas e é uma experiência maravilhosa lá no Instituto Amor, que além de te dar uma vivência incrível, única na selva amazônica, por um preço inacreditável, afinal a gente fica numa ONG, também te proporciona a satisfação de saber que uma boa parte dessa verba é destinada ao auxílio às comunidades ribeirinhas e indígenas através do trabalho magnífico que a galera do Instituto Amor faz. Então agora no fim de julho vai ter o retiro, e se você quiser fazer uma viagem mais intensa, mais profunda, por 20 e poucos dias, vamos conosco para a Índia em janeiro de 2020, conhecer o caminho dos mestres, dentre os quais o próprio Shri Ramakrishna lá no magnífico, esse aqui, Templo de Kali em Kolkata, e dentre outros tantos lugares, Varanasi, Bodh Gaya e tudo mais. Entre em contato com a nossa equipe, vai ser um prazer tê-lo conosco. Até o nosso próximo encontro. Namastê! Gostou desse vídeo? Então, por favor, não se esqueça de clicar no sininho, se inscrever no nosso canal, dar o joinha ali embaixo e divulgar esse vídeo para os teus amigos nas suas redes sociais. Ajuda muito o nosso trabalho. Revolução de Si tem a ver com interação, tem a ver com contato, tem a ver com a gente espalhar aquilo que faz bem. Então, nosso próximo encontro. Namastê!